Vamos lá. Não, Jesus, não faz isso agora não, Jesus. Por favor, não me faz isso. Não faz isso, Jesus, agora. Me ajuda para que tudo dê certo e vai dar tudo certo. Vamos lá. Boa tarde, minha gente, boa tarde. Vamos chegando, que nós hoje estamos aqui mais uma tarde para as coisas mais lindas do mundo. Temos hoje uma participação mais que especial. E vamos conversar bem muito com ele. Nosso convidado Rinaldo está aqui. Eu vou chamar logo ele para a gente poder ficar junto conosco aqui. Espera aí, deixa eu achar aqui ele. Deixa eu achar Rinaldo. Vamos chamar Rinaldo para uma conversa. Deixa eu ver aqui. Vamos chamar o nosso amigo querido Rinaldo. Boa tarde. Meu querido Rinaldo. Boa tarde, Tudo coisa boa revê-lo, meu amigo. Como é que você está? bem, graças a Deus. Na medida do possível, né, Júnior? Vamos embora, vamos caminhar na medida do possível, junto com Jesus, a gente vai estar sempre bem, né? Para a gente, do Irmã Lopes, é uma alegria, mas muito grande em tê-lo conosco nessa tarde de sábado, relembrando nossa casinha, né? Que nesse momento está lá fechadinha, guardadinha, esperando a segurança de todos nós, que afinal de contas estamos encarnados e a gente tem que realmente tomar os cuidados necessários com o nosso corpinho, cuidar do espírito, mas também cuidar do nosso corpinho. Então, a gente está muito feliz em tê-lo hoje aqui, Rinaldo, abrindo esse mês, que é de aniversário de 56 anos da nossa casinha de oração de trabalho, essa casinha que tem nos ajudado de todas as formas, que é uma casinha de muito amor, de muita caridade, de muito estudo, e ter você hoje como nosso convidado, para a gente é motivo de lisonja. Então, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, sinta-se na casa de Irmelinda Lopes, e que nós possamos hoje conseguir atingir os corações necessários, né? Os corações que estão aí precisando dessa palavra amiga, precisando dessa ajuda maravilhosa que a espiritualidade vai nos dar e vai colocar você como um instrumento de tudo isso, né? Então, para a gente iniciar, eu queria fazer uma prece para que a gente possa harmonizar esse momento tão maravilhoso, tá? Querido Mestre Jesus, quanta alegria em estarmos aqui unidos e reunidos em Teu nome, para mais uma live doutrinária da Casa de Irmelinda Lopes. Felizes pela oportunidade de trabalho, felizes pela oportunidade de aprendizado. Então, te pedimos, Jesus, a proteção necessária para que nós possamos realizar esse trabalho com toda tranquilidade. Que os irmãos benfeitores que fazem a Casa de Irmelinda Lopes possam nos ajudar, nos proteger hoje e sempre. Rinaldo, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que nossa programação está bem bonita, né? Antes de te passar a palavra propriamente dita, eu queria fazer aqui uma propaganda, né? Fazer propaganda do nosso aniversário. Olha aí. Nós estamos com um tema central que foi escolhido. Nossa casa completa aniversário dia 7, né? Dia 7 de setembro, próxima segunda-feira. E nós vamos ter, dentro da nossa programação, além de você, nós vamos ter Alexandre Barros semana que vem. Vamos ter Emanuel Silvestre na outra semana, viva! Vamos ter Fernando Pereira na outra semana, viva também! Então, tá uma semana recheada para quem quer aprender, para quem quer estudar, não é assim? E hoje você vem nos trazer aqui as virtudes segundo o Espiritismo, não é isso? Então, Perfeito. vamos falar, vamos passar a palavra para você, que Jesus te abençoe e que você possa ter o discernimento maior do mundo. A palavra é sua, meu querido Reinaldo. Fique à vontade, eu estou por aqui. Tá certo, tá certo. Júnior, quando eu recebi o honroso convite, eu me senti emocionado, como narrei para você logo cedo hoje pelo WhatsApp, porque eu tenho um carinho enorme por esta casa, onde a gente vivenciou esse entrelaçamento entre o Bom Samaritano e Irmelinda Lopes. E, para ser sincero, eu ia lá no Bom Samaritano ver o arquivo do nome das pessoas que prestigiavam a nossa casa
quando se tenha aniversário presencial, que eu sei que todos os anos o Ermelinda Lopes se fazia presente com os seus representantes. Mas aí digo, não, vamos deixar para uma outra oportunidade. Seria uma surpresa, tá certo? Mas eu quero agradecer primeiramente a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a toda a diretoria do Ermelinda Lopes, nós que fazemos o Centro Espírito Bom Samaritano, desejamos a todos muito progresso moral e espiritual. E para mim é um presente conhecer você, conhecer a Cristiane e tantos outros irmãos que trabalham. Eu já tive a oportunidade de ir presencial, isso não é a primeira vez que a gente faz a abertura, né? Houve uma necessidade na outra vez, e aí a gente supriu a necessidade, e aí, graças a Deus, fomos bem recebidos por todos vocês. Eu tenho um carinho enorme. Portanto, desejamos a esta Casa Luz muito progresso moral e espiritual, e que vocês estejam sempre de corações conectados com Cristo para receber com muito amor, com muito carinho, a todos os irmãos, a todas as irmãs que chegam a esta casa com desejo de aprender, de ser auxiliado, de ser ajudado, de ser amparado de todas as formas. Queremos também agradecer aos nossos irmãos que estão conectados, a Carol, a Roberto, tantos outros, que estão conosco nesse exato momento, e parabenizar também pela temática, né? Conversarmos em off, vocês estavam ainda nas dúvidas da temática e a espiritualidade, sabiamente orientaram vocês. Eu agradeço em poder fazer parte desse trabalho tão grandioso. Portanto, vamos trabalhar, como diz os nossos irmãos, e a nossa temática da tarde de hoje é as virtudes segundo o Espiritismo. Você está aí de olho aí no horário, né? Então, fique tranquilo, fique à vontade. Qualquer coisa, olha a hora. Pronto. E aí a gente vai tecer alguns comentários, Júnior, em vários aspectos. Na parte da filosofia, a gente vai buscar no dicionário e depois a gente vai entrar no aspecto do Espiritismo. No aspecto filosófico, encontramos o seguinte: virtudes segundo a filosofia. Em termos filosóficos, e segundo Platão, e também segundo o epicurismo e o estoicismo, a virtude designa um conjunto de características que contribui para que o indivíduo tenha uma boa vida, nomeadamente pelos seguintes aspectos: a sabedoria, a coragem, a temperança, né? A gente trabalhar todo esse conjunto, e a justiça, da qual eles chamam as virtudes cardeais, que são os 4 pontos fundamentais da filosofia que eles trabalham. Vamos buscar também, Júnior, na visão de Aristóteles, e ele vai dizer o seguinte: a virtude é de hábitos dignos de louvor, é uma disposição para a prática do bem, que se adquire com o hábito. Ou seja, no nosso dia a dia, na nossa prática, o espírito vai adquirindo o hábito para a prática das suas virtudes. Eu gosto sempre de enunciar nas minhas conversações, quando há essa possibilidade, uma ideia muito interessante, né? De que os recalques, né, as concessionárias, as empresas montadoras, quando elas chamam, né, percebe que há uma dificuldade, há um problema na questão no chassi ou no motor, alguma peça no automóvel, eles chamam o pessoal para fazer esse recalque e aí fazer o ajuste necessário. Eu digo o seguinte: Deus nos criou com tudo que foi possível. Agora, nós precisaríamos passar pelo que nós estamos passando, experiências no corpo físico, para desenvolver as nossas virtudes. Porque todas as qualidades pertinentes ao ser espiritual, todos nós já temos. Já viemos com ela. Agora só nos resta, como diz aqui, no conjunto dos hábitos,
nós desenvolver essas potências. E aí a gente vai mais adiante, e ele nos traz o seguinte, além do mais. Alguns exemplos de virtudes do homem são a coragem, a integridade, determinação, disciplina, honestidade, respeito, justiça, lealdade, tolerância, paciência, otimismo, bondade, perdão, alegria, gratidão, humildade, empatia, compaixão e amizade entre todos. Ou seja, tudo isso aí Jesus resumiu em 2 frases. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o coração, de todo o teu entendimento. E o próximo como a ti mesmo. É essas potências, é essas virtudes que nós precisamos desenvolver. Encontrar os mecanismos que nos ajudem a perceber e a desenvolver. Porque, na realidade, o nosso corpo físico é um instrumento, né, desse desenvolvimento, desse trabalho, dessas potências que está o quê? Presa, está ainda, podemos dizer assim, em buliramento, em desenvolvimento. E na medida que todos nós iremos, diante das pessoas, das circunstâncias, desenvolver essas potências. Agora, digo uma coisa a você, não será fácil. É desafioso, é um desafio enorme, tá certo? Vamos no âmbito do dicionário. O que o dicionário diz? A gente pegou 2 tipos de dicionário. A gente procurou o dicionário espírita de 2017, atualizado e revisado por André Pinheiro. E aí ele diz o seguinte: virtude, do latim virtus, qualidade, comportamento de acordo com uma moral. A virtude pratica-se mais do que se define, resultante da melhoria dos sentimentos. Exemplo, bondade e honestidade. Ou seja, na medida, né, que o espírito tem essa compreensão de desenvolver esses sentimentos, essas virtudes, ele começa a desenvolver. Mas para isso precisa o quê? Um amadurecimento moral e espiritual, que está condicionado ao espírito. Todos nós que passamos pelas experiências físicas, se faz necessário uma ampla amplitude de conhecimento daquilo que nós estamos vivendo. E não é fácil, nos dias atuais, principalmente da pandemia, a gente vivenciar essas experiências, porque ainda nós não compreendemos qual é o nosso papel nosso aqui na Terra. Nós ainda não encontramos uma compreensão melhor de como lidar com as circunstâncias que a vida nos oferece, com as pessoas que Deus coloca em nossos caminhos, as dificuldades pertinentes e ordinárias, as coisas materiais, como o desemprego, as dificuldades não podemos dizer, da saúde, né, na sobrevivência. Todas essas questões, Júnior, nós não compreendemos, né, o verdadeiro sentido de tudo isso aí, e que dificulta a compreensão desse desenvolvimento dessas virtudes. Até porque nós, muitas das vezes, nos enquadramos na indiferença da dor do outro. Bem, o outro está sentindo dor, eu não. E aí a gente percebe que para desenvolver essas virtudes, se faz necessário o quê? Sentir a dor do outro. Primeiro, desenvolvê-la na sua potência. E desenvolvendo na nossa potência, Júnior, não tem como não ser agirmos no automático. Agir por agir. Até o espírito se condicionar e compreender de que não é mais uma obrigação, é uma necessidade de auxiliar o próximo. Dele perceber de que o que ele está fazendo não é nada mais do que o dever moral. É o que a consciência estabelece como regra de conduta, de poder auxiliar e ajudar o próximo. Você quer falar alguma coisa, Júnior? Não, fica à vontade, tô só ouvindo. O novo dicionário da Bíblia, por J.D. Douglas, ele vai dizer o seguinte: virtude,
o termo original empregado no Antigo Testamento, rai, que significa habilidade, eficiência, que frequentemente envolve o valor moral, ou seja, a pessoa, o indivíduo, seja homem ou seja mulher, quando eles praticam uma atitude louvável, isso desponta, isso aparece como virtudes, porque ele está numa ação na prática do bem, porque ele percebeu que há essa necessidade e que seu objetivo não é só passar pela terra. A gente vai ver Isaías, né, Zacarias e tantos outros já profetizando a vinda do servo de Deus. E que Jesus vai trazer para os seus discípulos, né, em Mateus, dizendo que o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Portanto, na medida que nós tomamos esse conhecimento, Júnior, nós iremos começar a praticar a ação do bem, do amor, da solidariedade, da fraternidade, é trabalharmos, como Emmanuel sempre vai dizer, precisamos, né, pacificarmos para poder pacificar o mundo. O mundo vive em guerras, mas não essas guerras que a gente está vendo de armas, mas as guerras para consigo mesmo. Eu preciso guerrear, porque o meu maior inimigo, Júnior, não é você, não é ninguém que está aí, não é o mundo, sou eu mesmo, que preciso tomar consciência do meu papel quanto pessoa, quanto espírito. E aí a gente vai buscar como referência também Sócrates, quando disseram a ele de que os espíritos, né, os oráculos de Delfos, disseram de que ele seria, né, o maior filósofo naquela época. E ele ficou inculcado. Como eu posso ser o maior profeta? Não, ele foi lá indagar. E eles disseram, sim, tu és o maior profeta aqui na Terra. E ele vai dizer, eu só sei do que nada sei. E aí, quando nós utilizamos o vernáculo para dizer que sabemos que temos mais conhecimento que fulano, cicrano, aquela coisa outra, nós nos perdemos diante da o quê? Uma das maiores virtudes solicitada por Jesus, humildade. Quanto de nós, Júnior, estamos nos perdendo diante de uma doutrina que nos possibilita uma oportunidade ímpar de crescer, de fazer com que todos nós nos conheçamos. E nos conhecendo, identificar quais as nossas dificuldades para poder desenvolvê-la. E vamos seguir. As virtudes segundo o Espiritismo. E aí a gente foi buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o item 8, a virtude. E o capítulo 17 todo mundo já sabe, né? Seres perfeito. E aí a espiritualidade amiga começa a dizer o seguinte: a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Olha lá, é o conjunto que nos qualifica como homem de bem. E ele continua, ser bom. E quais são nessas virtudes? Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto. São qualidades do homem virtuoso. Olha o quanto, Júnior, nós estamos precisando estudar mais a doutrina dos espíritos. Porque muitas das vezes, na santa vaidade, no querer apresentar mais do que o outro, nós, às vezes, ofuscamos as nossas qualidades. E aí, o brilho dela, que deveria, né, ser ofuscado pelo exercício da humildade, ela é, diante dos holofotes, apresentada a toda a sociedade. E essa se perde. E aí, como diz o Eclesiástico, ele vai dizer, o teu galardão tu já recebesse. Ou seja, nós já ganhamos o que era para ganhar no mundo dos espíritos. E ele continua. São qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desonam e atenuam, ofuscam, né? A gente pratica uma ação
e começa a divulgar, e começa a falar, e começa a expor, né? Ao conversar com uma amiga nossa, eu achei interessante algumas colocações dela. Ela disse o seguinte: ó, a gente faz o trabalho social, a gente leva o trabalho social, a gente bate foto, a gente mostra nas redes sociais, não por amostragem, mas para tocar outros corações, de outras almas, de outras pessoas, e com isso realmente, Rinaldo, a gente vem agariando telefone, pessoas ligam para a gente, vê o que é que precisa doar, o que é que o grupo está precisando, é louvável. Agora, exaltarmos-nos diante da prática cristã, aí já denota o quê? Uma má qualidade. É preciso que todos nós façamos com simplicidade e com humildade acima de tudo. E a espiritualidade continua a dizer o seguinte: a virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estandar-se, ou seja, de se exaltar, de se apresentar à sociedade. Adivinha-na, ela, porém, se oculta nas obscuridades e foge à admiração das massas, ou seja, as pessoas que são virtuosas, elas não gostam de alarde, elas agem anonimamente e o trabalho acontece, é executado, porque isso já é uma qualidade inata daquele espírito que não nasceu prontamente pronto. Ou seja, Deus colocou esse espírito diferente do outro, não. Ele perpassou, como todos nós estamos perpassando, pelas suas dificuldades morais, pelas suas deficiências morais. Mas com as sucessivas reencarnações, ele foi compreendendo e o véu do esquecimento foi despontando, foi apresentando e foi ele compreendendo a verdadeira necessidade do desenvolvimento das suas virtudes. E aí ele compreendeu o quê? Não é o que... Aí ele vai lembrar Jesus lá atrás: não faça a tua mão esquerda o que faz a direita. Não divulgue, mas faça tudo aquilo que pode, as suas necessidades, possa atenuar a necessidade do outro, com qualidade, com amor, com desempenho, dando gosto da vida do outro, auxiliando o outro, amparando o outro, consolando o outro. Isso se chama empatia, eu sentir as dores do outro. Porque o que adianta estar aqui no mundo e o outro que se vire, não. Quando alguém desencarna em outro país, em outra cidade, ou próximo de todos nós, nós sentimos a dor do outro, por mais que nós nos sintamos indiferente àquela dor, porque são nossos irmãos, nós estamos conectados, interligados um com o outro. É impossível, por mais que eu não sinta essa dor presencial, mas eu vou sentir a dor moral, que é a moral do espírito. Nenhum espírito que está galgando uma evolução vai se sentir feliz quando vê o outro sofrer, o outro desencarnar da forma como a gente vê, né? Quem que se compraz em ver um prédio desabar e pessoas morrendo? Quem que se compraz ao ver a nossa sociedade vivendo as mínguas daí da marginalidade, né, na falta do poder público de usar todo o poderio, todo o que tem por direito de fazer e dar à sociedade, porque somos nós que pagamos todos os impostos e, infelizmente, cadê a qualidade? E a gente vê os nossos irmãos sofrendo nos hospitais, a gente vê os nossos irmãos sofrendo nos abrigos, a gente vê os nossos irmãos carcerados também sofrendo aí. Quer dizer, uma penitenciária que caberia 10 pessoas, tem 440, 400 pessoas. É desumano tudo isso, portanto, percebe que nós realmente estamos longe dessas qualidades morais. Nós percebemos o quanto é difícil desenvolver, até porque nós não estamos aqui querendo culpar ninguém. Mas a gente chama a razão de que é preciso compreender. E só o Espiritismo, Júnior, ele eleva a nossa condição de compreensão, de entendimento, face a face. E mais adiante ele vai dizer o seguinte: Vicente de Paulo era virtuoso. Era virtuosos o digno bispo de Ardes e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Não importa se nós estamos ajudando alguém,
Não importa se a sociedade ou se a mídia vai saber se nós estamos fazendo ou não. O que importa para esses espíritos e para nós, que assim nós devemos fazer, é trabalhar, é auxiliar, é ajudar, é atenuar. Já diz Emmanuel, não importa se as oportunidades são grandes, mas comece pela pequena. Faça aquela que você pode executar, que você pode auxiliar, que você pode ajudar, que você pode aliviar a dor do outro. Não se preocupe se alguém vai saber, se alguém não. Faça o que o seu coração manda fazer, mas faça com simplicidade, com humildade. E ele continua: todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Por quê? Pela qualidade moral deles, coisa que ainda estamos desenvolvendo ao longo das nossas caminhadas. Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmo. Quantas dessas pessoas vieram em missões? Porque não é necessário sermos um espírito de luz para cumprir as nossas missões. Se faz necessário, humildemente, a gente praticar com as nossas pequenas missões dentro do nosso lar, dando exemplo, respeitando, auxiliando, ajudando. Eu digo sempre isso. Não tem como começar fora se não começar dentro. Primeiro eu começo dentro para depois começar fora. E aí eu vou à comunidade, ver quais são as necessidades das pessoas que eles se encontram. Depois aí eu vou no trabalho. Júnior, quantas pessoas são carentes de encontrar pessoas honestas, dispostas a dar uma verdadeira orientação acerca de um momento de dificuldade de relacionamento com a esposa, ou no trabalho, em qualquer lugar. E a gente não vê pessoas, e a gente só vê, infelizmente, pessoas criticando, falando mal. Todos nós estamos no mesmo barco. Portanto, essas virtudes, ela precisa, acima de tudo, ser exercitada com pequenas coisas, que sempre Deus nos dá a oportunidade para que possamos desenvolver moralmente e espiritualmente. E nós, muitas das vezes, perdemos essas oportunidades. E para finalizar, porque esta mensagem, esta lição é grande, ele vai dizer o seguinte: assim, a virtude assim, compreendida e praticada, é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã, para os que são cristãos, para os que são, católicos, protestantes, são cristãos esses aí, os romanos, das igrejas católicas, e verdadeiramente espírita, aí somos nós espíritas. Rinaldo, qual a diferença de sermos cristãos? Não. Jesus não era cristão, Jesus era judeu. Se ele era judeu, nós não somos seguidores de Jesus, nós não somos cristãos. Porque cristão está ligado ao quê? Ao cristianismo, a Roma, ao pensamento de Roma. E nós somos espírita, e existe uma grande diferença. Nós não ficamos apegados a um poderio, nós ficamos apegados àquilo que Kardec recomendou. Fora da caridade, não há salvação. É o exercício da prática cristã. E diz mais: é que vos concito a consagrar-vos diante desta oportunidade. E aí os espíritos assinam: François Nicolas Madalena, Paris, 1863. Portanto, é uma lição belíssima, que eles traz também, apresentando para nós as nossas deficiências morais, as nossas dificuldades morais. Nós só trouxemos aqui o que pode o Espiritismo mostrar para a gente, qual o caminho, qual a maneira de desenvolver essas virtudes, essas qualidades, dentro da prática cristã, dentro da prática do amor, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vai agora buscar no Livro dos Espíritos, Júnior, na parte terceira, tá certo? Das Leis Morais, capítulo 1, da Lei Divina ou Natural, tá certo? E com o título O Bem e o Mal. Na questão 641,
Kardec vai indagar os espíritos o seguinte: será tão repreensível desejar o mal quanto fazê-lo? Olha só que pergunta, né? Porque nós ainda estamos nas nossas deficiências e nós desejamos todos os maus aos nossos companheiros, apesar de não praticar, né? E aí os espíritos vão dizer o seguinte: há virtudes em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar. Ou seja, é trabalhar os nossos sentimentos, é trabalhar aquilo que impede o nosso crescimento moral e espiritual e, acima de tudo, o desenvolvimento das nossas potencialidades, que são as virtudes, que é desejar o bem a quem quer que seja. E aí é uma virtude o fato de eu resistir o mal, já nos diz os espíritos, sobretudo quando haja possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. E satisfazer está na qualidade da prática. Porque a pior coisa do mundo é, além de você desejar, você praticar. Se apenas não o praticar por falta de ocasião, é culpado ainda quem o deseja. Olha só, Júnior, imagine eu, Rinaldo, vejo uma pessoa, né, não pratico, mas o fato de eu desejar algo ruim para ela já denota a minha inferioridade moral, onde eu permito que o meu pensamento, o meu desejo, ele chegue e atinja até aquela pessoa. Quando eu desejo mal a alguém, o nosso pensamento, como diz Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vai se exteriorizando e ele vai encontrar almas afins àqueles pensamentos. E olha só, Ju, no fato de eu desejar algo mal a alguém e alguém captar por ele estar receptivo e aquela pessoa vivenciar na prática aquele desejo contra alguém, que eu não sei quem é, se era praticar, eu sou co-criador, co-participante daquela ação que aquele irmão que cometeu contra alguém perante o outro. Portanto, é culpado aquele que executou e é culpado aquele que desejou, não para aquela pessoa, mas que emitiu, porque o nosso pensamento é energia. Ser energia é força. E ele vai ficar como uma espiral. Ele vai procurar encontrar alguém que esteja disponível, esteja acessível, esteja aberto para receber aquelas energias, e recebendo nós estamos fortalecendo o desejo, potencializando aquele desejo, e aquela pessoa praticará o mal. Como também, já nos diz o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, e isso está na questão o desejo, também vai estar, né, na condição daqueles que praticam o bem. Portanto, os Espíritos vão dizer, só o fato de eu resistir o mal e não desejar já é uma virtude. Me trabalhar. Porque, acima de tudo, como eu falei no início, o nosso maior inimigo não está no meu vizinho, não está em você, não está na sociedade, não está nos governantes, não está nos presidenciáveis, não está em ninguém, está em mim. A luta é comigo mesmo. E aí eu estava falando com uma amiga nossa essa semana, a luta é do Rinaldo presente com o espírito do Rinaldo passado. Por quê? Porque eu não sei, e é claro, o Espiritismo vai levantar o véu, na medida da minha compreensão de entendimento à luz do Espiritismo, quais são as minhas deficiências que eu preciso trabalhar e quais são as minhas virtudes que eu tenho que desenvolver. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Quer falar alguma coisa, Júnior? Não, eu tô maravilhado com sua exposição. A gente vai viajando aqui, a gente vai se imaginando essa luta que nós temos conosco mesmo, né? A gente muitas vezes pensa que está lutando com o outro e a luta é interior. A gente precisa realmente se conhecer de uma maneira mais tranquila, mais calma, né? E a doutrina dos espíritos vem nos ajudando, vai tirando o véu. À medida que a gente também vai se esforçando, né, Gessinaldo? Gessinaldo, desculpa, porque o Gessinaldo falou comigo agora aqui, desculpa. Da Seara Espírita Maria de Nazaré, está aqui com a gente, que dessa casa foi irmã, Rinaldo. Está aqui com a gente, eu anotei aqui para não esquecer dele, que eu passei um amigo e um irmão.
ele chama de Gessinaldo. Mas é uma pessoa muito bem. Você conhece Gessinaldo, conhece? Eu amo esse cara é show de bola, ele sabe É uma disso. pessoa muito do bem, eu tenho uma estima muito grande por ele. Então, sinta-se abraçado e beijado por todos nós, Gessinaldo. Então, Rinaldo, só para que você possa tomar uma aguinha aí, a gente fica a pensar realmente, de verdade, essa nossa condição ainda é muito pequena, essa condição que a gente ainda é muito miudinho, a gente tem que entender que somos miudinhos, mas a gente tem que entender que o tempo também é chegado. A gente não pode achar que o fato de sermos pequenininhos, isso nos coloca numa posição privilegiada de continuar fazendo tolice. A gente tem que Perfeito. começar a entender que o tempo é chegado, não é assim? Tá chegado, perfeito. Júnior, no Livro dos Espíritos, parte terceira ainda, das Leis Morais, capítulo 12, da perfeição moral, as virtudes e os vícios. E Kardec vai indagar na 893, qual a maior ou mais meritória de todas as virtudes? Que pergunta, né, rapaz? Que pergunta. Kardec era fantástico. E os Espíritos vai responder. Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas indicam progresso na senha do bem. Olha lá. Fazer o bem, auxiliar, vibrar, orar, se calar, se trabalhar essas dificuldades morais, né? Trabalhar, aumentar o nosso podemos dizer assim, o nosso pavio, né? Se ele tem 50 centímetros, vamos aumentar para 2 metros, né? Ter mais tolerância, ter mais paciência, né? Respeitar o outro, o momento do outro, a dificuldade do outro. Isso já é uma virtude que nós estamos desenvolvendo. Por quê? Porque nós percebemos que nós somos carentes também dessas necessidades, dessas carências, desses desejos de sabedoria, de paciência que os nossos irmãos terão conosco. E ele continua a dizer, a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Eu acho isso bacana, porque olha só, se nós vencermos uma dificuldade moral nossa, é um passo que nós estamos dando. Porque nós não tem como mudar tudo de uma hora para outra, uma só encarnar, eu sou espírita e identifiquei essa dificuldade moral e vou querer trabalhar essa e vou querer trabalhar... Não, trabalhe uma. Mas que essa uma, ela foi e está sendo um obstáculo enorme em você superar e vencer ela. Trabalhe ela, mire nela e vá trabalhando para que possa superar, porque como ele diz aqui, ó, o mérito maior está em vencer as suas dificuldades que mais leva você à queda. E os Espíritos dizem mais. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Eita, Alexandre, e aí? Porque é normal que tudo que a gente faz tenhamos segundas intenções, pelas nossas deficiências morais. Eu vou fazer campanha do quilo porque se eu for, os espíritos vão fazer isso, vai fazer aquilo outro, aquilo outro. Eu vou para o centro porque se eu for, os espíritos vão fazer isso, aquilo outro, aquilo outro. E eu vou... É normal de seres ainda que não compreendemos o nosso papel, que a condição das nossas virtudes ainda não está estabelecida nas nossas consciências, porque nós ainda não compreendemos essas virtudes, que é de superar a nós mesmos. E ele vai finalizar dizendo o seguinte, e o seu pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. E até onde nós podemos compreender isso? Onde começa e onde termina os meus interesses, escusos na prática do bem. Kardec fala muito isso. A maior caridade que poderemos fazer, né, a doutrina dos espíritos, é a sua vivência desinteressadamente.
Kardec, no livro da Revista Espírita, vai dizer: homens inteligentes, quanto mais ele compreende o Espiritismo, mais ele se torna humilde. Homens inteligentes, quanto mais ele compreende o Espiritismo, mais ele se torna humilde. Por quê? Ele sabe que toda a sua, podemos dizer assim, o seu títulos materiais no mundo dos espíritos não é nada. O que adianta eu ter vários títulos, me orgulhar por tantos desses títulos, se diante da sociedade eu quero ser mais do que qualquer um? Outra coisa que eu sempre digo, Júnior, e meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, nós não precisamos ser mais do que ninguém. Precisamos ser diferentes. Porque iguais as pessoas humanas que nós estamos vivenciando no planeta Terra somos. Cada um com as nossas deficiências. Mas precisamos ser diferentes. E diferente é estar sempre disponível para atender às necessidades daqueles que estão ao nosso redor. As pessoas precisam identificar em nós que nós somos pessoas diferentes, que nós somos os trabalhadores da última hora, somos os seguidores de Jesus e precisamos exercitar a prática cristã do Evangelho cotidianamente, onde quer que nós estejamos. E aí sim nós iremos acender a nossa luz, porque as pessoas irão encontrar em nós uma luz da qual para ela não haveria mais uma chance de oportunidade de vencer, de superar, onde no fim do túnel ela só enxerga escuridão. Precisamos acender essa luz para ajudar a humanidade, e isso é acender as nossas qualidades, como as virtudes do bem, do amor e da prática cristã. Agora, há uma pergunta, meu amigo, meu irmão, que requer da gente um estudo muito profundo e uma análise. 894. Kardec vai indagar. Primeiro ele faz a seguinte colocação, dentro da mesma pergunta, a seguinte: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precise vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. E quais são esses sentimentos? Entre Júnior e o Francisco de Assis, e a Márcia, e a Gessivaldo, quem eu vou ajudar? Bem, eu vou ajudar mais Júnior, porque Júnior está precisando mais do que os outros. É essa observação que Kardec traz aqui. Eles fazem por fazer, não tem. Todo mundo está precisando, ele vai ajudar. Quem é mais, quem é menos, não importa, né? Eles fazem por fazer. E aí vem a pergunta: terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria a vencer? Ou seja, quem vou ajudar primeiro? Né? Porque ainda nos encontramos nessa condição de quando alguém precisa da gente, às vezes a gente não está nem aí. Ou a gente escolhe quem ajudar. Ainda tem essa questão. E os espíritos respondem sabiamente, com a primeira colocação: se não tem que lutar aqueles em quem já houve, ou que já há progresso realizado. Para esses espíritos, já evoluíram, já desenvolveram as suas potências, eles agem por agir, por necessidade deles próprios. Por quê? Porque ele vê os irmãos necessitados, e isso já é uma virtude. Ele não importa se Júnior precisa, se Rinaldo precisa, se Assis precisa, se Maria precisa, se Joaquim... Não, ele vai fazer o bem sem olhar a quem. Portanto, para ele não há uma luta em saber quem vai ajudar primeiro. Para ele é o seguinte: eu estou disponível e eu vou ajudar, colaborar, cooperar com Cristo. É fazer o bem, e aí para ele não há um sacrifício, porque eles já evoluíram, já cresceram. E eles vão dizer mais: esses lutaram outrora e triunfaram. Já cresceram, já compreenderam a sua missão, o seu papel, e vão fazer. Por isso é que os bons sentimentos, nenhum esforço lhes custam, e suas ações lhe parecem simplíssimas. Né? Quando a gente vê
que alguém perdeu uma carteira com 30 mil reais dentro, e alguém pega, devolve, a gente acha isso o quê? Um absurdo. Como pode uma pessoa achar 30 mil numa carteira e devolver ao dono? Já está na consciência dela, já está estabelecida na moralidade dela, essa atitude, porque não é dela. O que não é seu, devolva. Como é difícil a gente conseguir vencer isso. E ele diz mais, o bem se lhes tomou um hábito. O bem, como os filósofos falaram, dicionários falaram, o bem é o hábito praticado. É preciso, na mesma automatismo que a gente tem para reagir contra as nossas más tendências, nós temos que agora apertar o gatilho para automatizar a prática do bem, sem olhar quem. E ele vai dizer mais, as dívidas lhes são as honras que eles costumam tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. E aí a gente vai falar sempre de quem? Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e tantas outras almas, né, que venceram-se a si em nome do amor, da sua evolução e da prática do bem, que agiu por natureza, sem esforço, sem dificuldade alguma, coisa que a gente ainda precisamos galgar para tal. E eles continuam. Como ainda estás longe, ele vai dizer o seguinte para Kardec, mas vamos tomar para nós. Como ainda estás longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista. E tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ou seja, nós nos deparamos com aquele cidadão que aliciava, né, aquele espírito que aliciou, estrupou a sobrinha. A gente vê outros tantos cometendo absurdos por aí afora, que traz esse constrangimento forte para nós, atinge o nosso âmago por nós não, graças a Deus, não compactuar com as ações. Contrapartida que nós acompanharmos, né, essas questões de podermos, né, ver os nossos irmãos menos praticando, isso já é uma condição melhor, porque a gente percebe que os espíritos que estão chegando são espíritos de luz, espíritos melhores, e que nós iremos ver menos e menos, né, tudo aquilo que agrida a nossa suscetibilidade como cristão, como espírita, como irmãos. E ele vai dizer, sem firmeza em nossas atitudes, não chegaremos ao conhecimento da verdade. Firmeza significa debruçarmos para conquistar, compreender e executar. Porque precisamos encurtar o que nós estamos assimilando da prática. Ainda está muito distante. Nós praticamos, nós lemos, falamos, mas pouco estamos a praticar. É preciso, na medida que eu tome o conhecimento, tomando esse conhecimento, eu executo essa prática. Tá certo? Vamos ver aqui. Sem atenção para com a nossa própria consciência, não acenderemos a luz do respeito em torno de nós. Sem a tolerância à frente da calúnia, não alcançaremos a fortaleza. Sem boa vontade, inutilmente, apelaremos para o entendimento e para a união. Primeiro ponto, consciência. Onde é que se encontra a lei de Deus? Nas nossas próprias consciências. Segundo ponto, respeito. Se nós não tivermos respeito para conosco, como nós iremos ter respeito para com o próximo, Júnior? Isso é uma das qualidades da virtude. É ter essa consciência dos nossos deveres a aplicar, é ter a respeitar todo mundo, tá certo? E evitar
unidade. E, acima de tudo, a fortaleza de superar e vencer a tudo. E uma outra questão, boa vontade. Se nós não tivermos a boa vontade da prática do bem, do desenvolvimento dessas virtudes, como elas irão surgir? Portanto, é preciso, se faz necessário, a prática das nossas virtudes, em desenvolvê-la, em potencializá-la. E isso só acontece quando nós compreendemos verdadeiramente o nosso papel aqui. E aí, para finalizar, vamos trazer duas reflexões de Emmanuel. No livro Correio Fraterno, lição 56, página 129, sobre virtudes, Emmanuel vai trazer para nós, diante de tantas coisas. Cada um de nós, lição diz ele, 56, página 129. Vamos lá. Cada um de nós, onde esteja, é examinado pela vida superior nas tendências inferiores, nas quais já faliu em existências passadas, e apenas conseguiremos a vitória sobre nós mesmos quando repetimos as operações do bem sobre o mal, que nos procure, tantas vezes quantas sejam necessárias, mesmo além do débito, pago ou da marcha extinta. Ou seja, nós iremos vivenciar constantemente as mesmas experiências até encontrar a raiz e dizer assim, superei, venci. Porque nós somos testados muitas das vezes, encarnações e encarnações, das mesmas dificuldades morais. E muitas das vezes essas dificuldades morais nós caímos, nós fraquejamos. E aí viemos novamente para superar essas dificuldades até encontrar o ápice da vitória. E o ápice dessa vitória se chama conquistar a virtude. De crescer, evoluir e dizer, eu não caio mais nessa dificuldade moral. Porque é isso que Emmanuel vai trazer para a gente. Nós estamos todos os dias sendo experimentados por diversas situações, por diversas dificuldades, e é preciso superar. As lições são repetidas várias vezes, e quantas das vezes nós iremos cair? Portanto, olha lá o que os Espíritos dizem. Se nós não usarmos a nossa consciência, como nós iremos superar e vencer esses obstáculos? Somos provados, somos testados. Mais adiante, no rumo certo, Emmanuel vai dizer, tentações e virtudes, entre tantas coisas, nós separamos aqui o seguinte. Fácil, por isso, reconhecer que, sem o toque da tentação, a virtude realmente não aparece. Entendeu? Nós somos o quê? Desafiados todos os dias, com as dificuldades, com os problemas, com as tentações. Nós somos desafiados. E essas potências, elas serão desenvolvidas na medida que nós iremos superar. Joana de Ângeles vai dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o título A Paciência. E ela vai dizer, entre linhas, que o Espírito maior, mas todo mundo atribui ela a Joana de Ângeles, de que... Deixa eu dizer... Feliz... Deixa eu dizer... Rinaldo, desculpa te interromper. 5 minutinhos, vice? Tá ótimo, tranquilo. E Joana de Ângeles vai dizer, e aí o Espírito vai dizer o seguinte, feliz aqueles que Deus colocou em nosso caminho para o desenvolvimento das nossas potências. Portanto, é com os testes da vida que nós iremos vencer. E para finalizar, esses 5 minutinhos caiu certinho. Para finalizar, eu vou deixar um legado de Kardec. E esse legado, ele fecha o pensamento daquela mulher que estava, né, querendo se curar. E aí aquela mulher hemorriza, ela vai encontrar Jesus a oportunidade, a chave da sua salvação. E quando ela toca nas suas vestes, em algumas traduções, Jesus vai dizer, quem me tocou? Senti de mim sair virtudes. A fé é uma virtude inata no homem, da qual
ela é desenvolvida na medida que ele vai experimentando e passando pelas suas situações. E Kardec vai dizer, para fechar, fé inabalável só há a que pode encarar, frente a frente, a razão em todas as épocas da humanidade. Meu amigo Júnior, todo mundo, todos os irmãos do Ermelinda Lopes, minha gratidão. Paz, saúde, e que esse mês e para sempre seja de muita felicidade, de muita paz, de muita harmonia. Agradecer os corações generosos que estão conectados conosco. Que Jesus abençoe a todos vocês, com luz, com paz, a minha irmã Norma, Dom Humberto de Campa, tantos outros. Muita luz, muita paz e muito amor no coração de todos vocês. Antes da gente finalizar, eu queria agradecer a você por essa exposição tão maravilhosa. A gente fica assim, né? Nos traz muitas reflexões. Então, a gente fica muito feliz por você ter aceito o convite. A gente fica muito feliz por estar abrindo essa fase de aniversário de nossa casa. A gente conseguiu abrir com uma chave de muito amor, de muito carinho. Então, Reinaldo, sinta-se abraçado por todos nós que fazemos a Casa de Ermelinda Lopes. A gente está muito feliz por ter você. São 65 anos de amor, de trabalho, sabe? Muita coisa aconteceu nesses 65 anos. Eu mesmo sou filho da Casa de Ermelinda Lopes, fui evangelizado lá, eu comecei lá. E hoje a gente está aí trabalhando, tentando fazer com que as novas gerações continuem sendo contempladas pela nossa querida Ermelinda Lopes. Então, eu queria lhe convidar apenas para que você possa fazer a nossa prece final. E se você tiver alguma consideração, fique à vontade. Só agradecer. Agradecer e que Jesus possa nos abençoar hoje, amanhã e sempre. Vamos nos conectar com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga e agradecer por mais essa oportunidade. Mestre Jesus, só nos resta agradecer por tudo e por tudo. Abençoe os nossos irmãos, que eles sejam contemplados com a presença dos benfeitores espirituais desta Casa de Oração e Trabalho. Abençoe os nossos irmãos que estão conectados, que irão assistir, que eles recebam as mesmas vibrações de paz, de amor, de harmonia. E abençoe toda a humanidade para todo sempre. E assim seja. Então, mais uma vez, Rinaldo, muito obrigado. Mais uma vez, a gente está aqui, sinta-se bem apertado, assim, bem abraçado, bem apertado, assim, e que nós possamos nos encontrar em outra oportunidade, se assim Jesus nos permitir. E que na próxima oportunidade a gente já possa estar juntinho lá na Casa de Ermelinda. Não é assim? Então, a todos os amigos que participaram da live, ó, fica aqui aquele abraço. Sábado que vem a gente tem mais, tem Alexandre Barros. É um mês de muita alegria, de muito aprendizado. Então, espíritas, vamos lá, vamos estudar. Né? Um abraço. Obrigado. Muito abraço. Muito abraço. Um beijo. Fica com Deus. Assim seja. Obrigada, Cris. Um abraço. Tchau, tchau.